E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a segunda sessão da parte de integrais duplas e as de linha no plano. A gente vai começar tratando campos vetoriais, e para isso a gente vai considerar uma função. Essa função é vetorial, que ela é do tipo xy, onde ela pode ser descrita como uma outra função escalar, m de xy, orientada na direção y, mais uma outra função escalar, n de xy, orientada na direção j, tá? Aqui, m e n, elas são ambas funções de duas variáveis. Para cada par de valores x0 e y0, tá? Que ambas m e n são definidas como uma função, né? A gente vai ter um vetor f, né? E essa f ela é calculada no ponto x0 e y0, e essa f vai ser um vetor no plano. F, então, vai ser chamada de uma função vetorial de duas variáveis. Exatamente. Porque ela é descrita com uma combinação vetorial de duas funções escalares, tá? O conjunto de pontos x, y, para que f vai ser definido, vai ser também, assim como nas funções comuns de uma variável, vai ser chamado de domínio da f. Então, para a gente poder visualizar uma função f vetorial de x, y em cada ponto x0 e y0 no domínio, a gente precisa encontrar o vetor correspondente a f de x0 e y0, de tal forma, né, que a cauda dele, né, ele vai estar em x0 e y0. Então, para cada ponto do domínio, né, a, a cauda, né, ela termina, o que é o fim do vetor, né, vai estar no ponto x0 e y0, e ele vai apontar, né, para o que a gente vai dar o valor, né, definido por essa função. Cauda começa no ponto de domínio e ela aponta para a definição. Tá? Depende da função, obviamente. Quarta é sempre genérico, é onde vai estar a cauda. Tá? Então, assim, cada ponto do domínio ele vai ser a extremidade final de um vetor e o que a gente opta por chamar de campo vetorial. Tá? Então, isso é um campo vetorial. Esse campo vetorial ele dá uma figura das funções vetoriais de f de x, y. Então, o campo vetorial pode ter diversas formas. Uma forma genérica que a gente pode ter é plano cartesiano e, de acordo com alguma regra, né? De acordo com alguma regra que vai ser dada para uma função, ou uma combinação de funções, a gente vai ter uma série de vetores, né, que apontam para algum sentido, com módulos diferentes. Bom, isso é um exemplo de campo vetorial genérico. Ok? Então, aqui a gente tem uma definição simples, né, do que pode ser um campo vetorial. E aí, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com esse tipo de campo, né? Então, por outro lado, dado um campo vetorial em uma região do plano XY, ele determina uma função vetorial, né? Uma função vetorial do tipo, né, dado pela f de xy. Tá? E uma função vetorial dada é determinada por um campo. E expressando cada vetor do campo em termos de componente i e componente j. Tá? Essa é a ideia. Então, a gente consegue fazer o caminho inverso. Assim como a gente consegue ir, né? Expressar a função em termos das componentes, a gente pode, em termos da componente, a função. Que é intuitivo, né? É intuitivo que a gente possa. E assim não há distinção real entre uma função vetorial e o campo vetorial. No fim das contas, é a mesma coisa. Atento às aplicações, né? A física, nessas notas, a gente sobre
campos vetoriais e tal, a gente vai usar principalmente o campo vetorial, que é o que a gente usa em física. A gente não usa funções vetoriais, né? Demais outras áreas, né? A gente vai usar o mesmo símbolo, né? F vetor, para denotar tanto campos, né? Quanto a função, dizendo que o campo vetorial f, em vez de o campo vetorial correspondente à função vetorial f. É uma questão de notação, a gente vai simplificar as coisas dessa forma. Bom, a ideia, né, a gente vai dizer que um campo vetorial f, ele é contínuo, assim como nas funções de uma variável a gente precisava estudar a continuidade de funções, não é diferente, né, com relação a campos vetoriais. Tá? Então, ele é contínuo em alguma região do plano se m de xy e n de xy são funções contínuas naquela região. E é intuitivo, né? Se as funções que descrevem a função f são contínuas, é de se esperar que a função f também seja. A imagem intuitiva de um campo vetorial contínuo é que os vetores associados aos pontos, os pontos suficientemente próximos de um ponto 0 e y0 devem ter direção e magnitude muito próximas às de f de x0 e y0. Então, uma região limitada lá perto, né? Uma bola muito pequena, né? De raio muito pequeno, a gente espera que sejam mais ou menos parecidos. Em outras palavras, à medida que a gente se move ao redor do campo, os vetores devem mudar de direção e magnitude suavemente, né? Sem saltos repentinos tanto em tamanho quanto em direção. Aqui a gente percebe que aqui realmente, né, para a gente garantir continuidade nesse exemplo, a gente vê que aqui, desse vetor para cá, para esse vetor aqui, realmente aconteceu um salto de magnitude e de direção. Mas, se a gente conseguir garantir que nesse intervalo aqui, nesse caminho aqui, a, a, a variação é gradual, né? A gente consegue determinar esse campo ainda como contínuo, né? Pelo menos nessa região. Da mesma forma, a gente vai dizer que f é uma função diferenciável em alguma região, se n e m eles são diferenciáveis, né? Ou seja, se todas as derivadas parciais existem na região. Quando eu digo todas as derivadas parciais, eu estou falando de del m, del x, del m, del y, del n, del x, del n, del y. Todas essas derivadas parciais existirem, então f é diferenciável, né? A gente vai dizer que f é continuamente diferenciável na região se todas essas derivadas parciais elas são todas contínuas. Tá? De forma geral, todas as campos vetoriais mais comuns eles são continuamente diferenciáveis. Né? Então, exceto por alguns isolados ou ao longo de certas curvas, tá? Mas como a gente vai ver ainda, né, esses pontos de curvas afetam as propriedades dos campos vetoriais de formas muito importantes. Então, a gente pode perguntar onde campos vetoriais eles vão ser úteis, tanto na que a gente vai usar em física, né, e onde os campos vetoriais vão surgir tanto nas ciências quanto nas engenharias. Né? É, um ponto importante é o gradiente, é o vetor, campo vetorial gradiente, né? Que é se a gente tem uma função w igual a uma y, e ela é diferenciável, né? Uma função de duas variáveis diferenciável, então o gradiente de w, né? Que é dado, né? Por del w x e chapéu del w y j chapéu é um campo vetorial. Então, ambas as derivadas parciais são funções de x e y. A gente precisa lembrar da nossa interpretação geométrica do gradiente. Né?
Então, se a gente definir, né, lembrando da interpretação geométrica, a direção do gradiente de W é a direção U, né, em que a gente tem uma derivada direcional, né, é a maior. Certo? E que a norma desse vetor é o maior valor dessa derivada direcional. Tá? Então aqui, né, a gente precisa lembrar que a derivada direcional vai ser dada, né? Essa derivada direcional pelo produto escalar entre o vetor gradiente, né, e um vetor U, né, que orienta. Né? Então, outro fato importante sobre o gradiente, né, é que se um desenho uma curva de nível, né, de f de x tem ele, e por definição, lembrando que a curva de nível, por definição, é uma f de xy igual a c, se é uma constante, né? Então, todos os pontos x0 e y0, o gradiente é, do vetor w, né? Ele é um ponto ele aponta de forma perpendicular a qualquer ponto na curva de nível, né? Passando por essa região. Então, de forma esquemática, aqui eu tenho uma curva de nível, dentro eu tenho outra curva de nível. Então, os vetores gradientes, necessariamente, a qualquer ponto, são sempre. Não precisam necessariamente ter o mesmo módulo, mas obrigatoriamente precisam ser perpendiculares à curva de nível. Tá? Então, o campo gradiente de f é perpendicular sempre às curvas de níveis de f. Isso é uma das consequências, né, da definição do vetor gradiente. Então, vamos realizar um exemplo. O exemplo é, seja w uma função de duas variáveis, dadas por x² mais y², raiz, né? Ou seja, isso é o próprio r, né? E se a gente usar a definição de gradiente, a ideia agora, a gente encontra que o gradiente desse w, desse vetor w, vai ser x sobre r, né? Realizando aqui a derivada, sobre r na direção i, mais y sobre r na direção j. Tá? E a gente está tendo xi mais yj sobre r. Então, o domínio do gradiente de W é o plano XY inteiro, né? Se a gente deletar a origem, né? O ponto 00. Né? Porque no caso o ponto 00, R vai para zero, a função não é definida. E ele é continuamente diferenciável em toda essa região, excluindo a origem, né? De tal forma, né, que o módulo de xi mais yj é o próprio vetor R, né? Então a gente vê que o gradiente desse W, né, que W é descrito pelo vetor R, é 1. Ou seja, todos os vetores do campo vetorial gradiente de W são vetores unitários
e eles apontam de forma radial para fora em relação à origem, né? Isso faz algum sentido, né? Pela definição do W, né? Se a gente está falando que o W ele tem uma interpretação geométrica de que ele é perpendicular às curvas de nível, né? E as curvas de nível são círculos, circunferências centradas na origem, né? A ideia é que realmente todos os pontos apontem radialmente, né? Direção, né? E a gente vê que, de fato, né? Se a gente pensar que pela definição W mostra que a derivada direcional de W em S, né? Ele pode ser a maior, né? Ela é maior na direção radial para fora, né? E tem que ter um valor unitário 1, né? Direção. Então, no nosso exemplo, a gente tem um círculo, outro, e infinitos, né? Porque são infinitas curvas de nível. Isso aqui é só, né? Só as curvas de nível. Esse círculo é centrado na origem. Então, obrigatoriamente, campo vetorial descrito por esse círculo na verdade, o campo vetorial descrito por esse gradiente, né? São dado por esse conjunto, essa família de vetores, né? Todas elas têm módulo 1, todas elas saem da origem, radiais. Aqui a gente tem a família de vetores que dá esse campo vetorial, né? Então, finalmente, é a ideia, né? As curvas de nível para W, eles são círculos centrados em 0, 0, que tem os vetores perpendiculares do tipo gradiente de W, né? Assim como a gente previu, né? Se a gente continuar pela busca, né, de campos vetoriais, onde aqui ao longo de engenharia a gente vai encontrar, a gente vai acabar chegando, né, em algumas situações físicas, tá? As situações físicas em que a gente pode descrever matematicamente como campos vetoriais, né? A gente já se referiu a umas delas umas vezes, né? Vai se referir, continuar se referindo frequentemente, né, na sequência, é usando a nossa intuição física para a gente poder sugerir uma quantidade de propriedades matemáticas, né? E os campos vetoriais vão ter. Primeira coisa são campos de força. Então, para a física, a gente tem um campo de força eletrostático bidimensional, né? Que ele age, né? De acordo com uma distribuição estática, né? Então, esse campo ele é eletrostático. Esse campo ele não se move, portanto, né? Nem no espaço e no tempo. E essa vai ser a nossa primeira ideia, né? Ela é dada por cargas em um plano, né? Então, por isso que ela é um campo funcional. A gente está tratando em um plano. E a cada ponto x0, y0 no plano, a gente coloca um vetor representando a força que está agindo, né, em uma unidade positiva de carga colocado no ponto. E da mesma forma, a gente consegue um campo vetorial, né, a partir de uma distribuição de massas no plano XY, representando uma força gravitacional agindo em cada ponto por unidade de massa.
Existem também os campos eletromagnéticos, né, que eles agem de acordo com cargas em movimento, ou as distribuições de ímãs, representando uma força magnética em cada ponto do campo, né? Então, um desses, eles podem simplesmente se referir a um campo de força. E um campo de força, uma variável vetorial, né? Uma grandeza vetorial. Portanto, vai ter a descrição, um campo de força, sempre vai ser um campo vetorial. Okay? Vamos aí mais. Mais um exemplo, então? É expressar em termos de IJ, né, da força elétrica, a ideia, né, do campo de força elétrica, F, no plano XY, né, saindo de uma carga unitária positiva colocada na região dada pela força vetorial, né, pelo vetor força, num ponto XY, que é diretamente radial, sempre da origem, e que tem uma magnitude C sobre R quadrado, com C sendo uma constante. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, é, o vetor que a gente tem, a gente vai dar o vetor xi mais yj, tá? Que tem uma cauda num ponto xy, né? E ele aponta diretamente radial, né? De forma radialmente orientada para fora e tem uma magnitude R, orientada para fora em relação à origem, em relação ao ponto, tudo bem. E tem uma magnitude R. Ele tem uma direção, né, certa, e a gente precisa só, né, da, da variação a gente só precisa só da variação da magnitude, tá? C sobre R quadrado, né? Então a gente vai fazer isso multiplicando ele por C sobre R ao cubo, né? Então, que vai dar, a gente tem F, isso aqui é a nossa F, né? Aqui é a nossa F. Não, desculpa, esse aqui é o nosso vetor, né? Isso aqui é o nosso vetor, né? E aí a nossa F vai ser esse vetor multiplicado por C sobre R ao cubo. Ou seja, a F é dada por C vezes I C vezes XI mais YJ, dividido por R ao cubo, então vai ser x quadrado mais y quadrado elevado a 3 meios. Né? E essa daí vai ser a nossa F, o nosso campo vetorial. Tá? Esse é o final. É a força que a gente, né? Lembrando, então, que ressaltando, então, que o que é essa F? Né? A ideia do exemplo era expressar na forma de IJ o campo de força eletrostática F no plano XY, decorrente de uma carga positiva unitária colocada na origem, dado que o vetor de força em XY é direcionado radialmente para longe da origem e que tem módulo C sobre R quadrado. Tá? Essa é a nossa F. Um outro exemplo, né, de campos vetoriais são campos de fluxos, né, e campos de velocidades, né. Então, uma segunda forma, um segundo exemplo, uma segunda maneira de campos de a gente encontrar campos vetoriais são esses dois estados, que são frequentes também, né, no que as físicas e engenharia, né, os estados estacionários, né. Então,
A ideia que a gente vai ter aqui nesse exemplo, né? Talvez na engenharia mais que na física, porque onde eu sei ativo, física, aleatório, mas eu posso estar errado. A gente vai tentar modelar imaginando um fluido, tá? Um fluido está escoando em um tanque raso, horizontal, de profundidade uniforme, né? E suponha que o padrão de fluxo em qualquer ponto seja puramente horizontal e não mude com o tempo. Então, a gente vai chamar isso de fluxo bidimensional em estado estacionário, ou de simplesmente fluxo, tá? O fluido pode ser compressível, como um gás, ou incompressível. Ele pode ser água, por exemplo. Também a gente vai permitir a possibilidade que em vários pontos o fluido seja adicionado ou subtraído do fluxo. Por exemplo, alguém pode estar de pé sobre o tanque, despejando água em um determinado ponto ou em uma determinada área. E a gente também vai permitir que a densidade varie de ponto a ponto. Então, como faria em um gás aquecido de forma desigual. Então, a gente vai permitir bastante transformações acontecerem, né? Então, essa ideia, a única exigência é que ele está num tanque raso horizontal, profundidade uniforme, e ele está escoando em qualquer ponto, vai ser puramente horizontal, tá? Então, com tal fluxo, a gente pode associar dois campos vetoriais. Então, existe, né, o campo de velocidades, tá? Que é v de xy, onde o vetor v de xy e o ponto xy representa a velocidade, o vetor velocidade do fluxo no ponto, que é a sua direção dada, né? A direção do fluxo, e a magnitude dada a rapidez do fluxo. Né? Então, existe o vetor fluxo, né? Definido por uma F, né? O fluxo de velocidade a gente fácil, né? Porque a gente está acostumado desculpa, o campo de velocidade é fácil porque a gente está acostumado a tratar com velocidades, né? Desde o primeiro cálculo. O campo de fluxo vai ser dado por uma F, que é um delta y, vezes o vetor velocidade, ou seja, o campo de velocidade, tá? Onde aqui o delta ele dá a densidade do fluido num ponto xy, já que a gente permitiu que a densidade varie, né? Em termos de massa por unidade de área. Então, assumindo que ela não é zero, né? Em um ponto, a gente pode interpretar F da seguinte maneira: a direção de F vai ser, né, a direção do fluxo do fluido, né? No ponto Y, né? E a magnitude de F uh, ele pode ser interpretado, né, como sendo a taxa, né? Isso por unidade de comprimento por segundo, de transporte de massa. É, outra interpretação, né? Deixar assim mesmo. Transporte de massa cruza uma linha perpendicular
ao fluxo na direção XY. Tá? Então, de forma esquemática, né, a gente vê essa equação da seguinte maneira. A gente tem um recipiente, né? Um recipiente, e esse recipiente ele tem área ΔA. Obviamente, como a gente tem um fluido lá dentro, e considerando que o fluido tá ocupando todo esse recipiente, esse fluido também tem área ΔA, né? Área de seção. Aqui ele tem uma altura ΔL, né? E o comprimento daqui, né? Que o tanto que essa massa de fluido está caminhando, né? O comprimento que ela caminha vai ser a norma de V, né? Da velocidade, vezes o tempo, né? Tempo. Tá? Então, esse vetor é o nosso F. Esse campo de vetores, né? Que são vários, né? Esse campo vetorial é o nosso F. Tá? Daqui, então, a gente vai ter que a norma desse vetor F vezes ΔL vezes ΔT, ok? Isso vai ser, por definição, se o F é delta, é a delta da densidade, né? Delta V, então, norma de V, tá? Vezes delta T, vezes delta L. Tá? O que é isso? Tá? Isso tudo, né? Ah, isso aqui tem unidade de massa por metro quadrado, né? Isso aqui tem unidade de massa, não, desculpa, tem quilograma por metro quadrado. Isso aqui é metro por segundo, vezes segundo é metro, isso aqui vezes metro de novo, metro quadrado. Então, isso aqui tem unidade de massa. Então, isso é a massa nesse elemento ΔA. Ok? Então, para isso, a gente segue daqui, né, das definições de F, a gente segue, né, por dividindo tudo por ΔT, ΔL, ΔT, e depois tomando ΔL com ΔT indo a zero, né? E aí a gente consegue chegar nessas definições. Tá? Se a densidade é constante, ΔZ, e ela pode ser de um fluido incompressível e uma temperatura uniforme, então o campo de fluxo e o campo de velocidade são essencialmente o mesmo, tá? Essencialmente o mesmo. O vetor de um, ele é exatamente uma constante, um múltiplo, uma constante escalar do vetor do outro, tá? São vetores paralelos, tá? Então, o exemplo, a gente vai fazer mais um exemplo, que é descrever e interpretar um campo vetorial dado por f xi mais yj dividido por x quadrado mais y quadrado. Tá? Como um campo de fluido, tá? Um campo de fluxo e um campo de força. Tá? Então, assim como a gente fez no exemplo 2, o campo F é definido, né, em qualquer lugar exceto na origem. Né? E ele é diretamente orientado, saindo da origem, né, e radialmente. Agora, a magnitude é diferente. A magnitude é R sobre R quadrado, ou seja, a magnitude de F é 1 sobre R. Tá?
sobre R. F é um campo de fluxo para uma fonte de magnitude 2π, né, na origem. Né? Para a gente ver isso, a gente precisa olhar para um círculo de raio A centrado na origem. Em cada ponto P no círculo, o fluxo é radialmente orientado para fora. Né? Então, pelas definições aqui, né, por essas definições aqui, a gente vai ter que o transporte de massa, né, o fluxo a taxa de transporte de massa em P é 1 sobre A, né, porque o raio é A, né, então onda é 1 sobre E, é 1 sobre R, né? Então, a consequência é que o transporte de massa sobre o círculo, na verdade, a taxa, né? A taxa de transporte de massa sobre o círculo é 1 sobre A vezes o comprimento da circunferência do círculo, né? Portanto, 2π. Tá? Isso mostra que em um segundo, 2π de fluxo de massa sai, né? Sobre todos os pontos do círculo, todo o círculo centrado na origem, tá? Esse é o campo de fluxo, né? Dá uma origem de magnitude 2π, né? Dá uma fonte de magnitude 2π na origem. Por exemplo, a gente pode imaginar, né, um tubo, um tubo centrado, né? Um tubo centrado na origem, né? Em cima de um tanque, ou abaixo do tanque. Pode ser um tubo acima com uma bomba pulsando, né? Ou abaixo só com a gravidade funcionando, né? Mas tudo bem. O conceito colocado sobre um tanque, a gente vai introduzir 2π unidades de massa por segundo, né? No ponto 0 a 0. A gente sabe que a norma desse F é igual ao delta, né? Delta de densidade vezes a norma da velocidade de velocidade. Isso vai ser 1 sobre R. Então, dois casos importantes, né, são que se o fluido é incompressível, como por exemplo a água, então a densidade é constante. Então, a rapidez do fluxo precisa diminuir, uma taxa de 1 sobre R, né? É, então, é, uma taxa de 1 sobre R, o fluxo para fora fica mais lento, quanto mais longe a gente estiver da origem, né? E se ele é compressível, como por exemplo um gás, e ele flui com uma velocidade que permanece constante, né? Então a densidade precisa decair com 1 sobre R. Agora a gente pode interpretar o mesmo campo como um campo de força. Né? A gente pode supor que a gente coloca em um eixo Z no espaço ao longo de um cabo, né? Uma linha reta. Né? Idealmente é interessante a gente pensar em fios retos, né? Porque a gente pode tentar fazer paralelos com forças radiais com forças eletromagnéticas, né?
Então, a gente pode supor que a gente, ao longo do eixo Z, a gente tem um fio reto sustentado por um ponto uniforme de carga eletrostática positiva, né? E isso dá um campo vetorial no espaço representado por uma força eletrostática, né? Um campo de força eletrostática. Assim, né? Uma parte do fio ele parece se fosse qualquer outra parte, né? Então, radialmente a gente tem uma simetria, né? E a gente mostra primeiro que os vetores os vetoriais têm zero nessa componente K, por causa da simetria esférica, simetria cilíndrica, né? Que é radialmente simétrico em fio. Eles são a, a, radialmente orientados, né? Apontando para fora do círculo, né? Para fora do fio. E o segundo é que a magnitude depende só da distância R da fio, né? Ele pode ser mostrado fato, né, como uma força resultante, né, um campo de força resultante, que é F, apontando para um fator constante. Né? Para um fio, ele é esse campo, né, esse campo no geral, ele vai ser chamado de bidimensional, ele, justamente porque ele está no plano XY, né, ele tem a simetria radial em Z, então não aponta em Z, né? Embora ele seja um campo vetorial no espaço, né? Ele é um campo bidimensional. Z e K eles não entram na sua descrição. Uma vez que a gente sabe como ele parece no plano XY, a gente pode agora olhar, né, como que ele funciona no espaço. A coisa importante para notar é que a magnitude do campo, força, no plano XY, ela decresce 1 sobre R e não como 1 sobre R quadrado. E isso verifica, né, que a gente via sobre R quadrado não tinha convergia e R não convergia, né? E como aconteceria de fato, né, se a carga ela tivesse toda em um único ponto. Da mesma forma, a força gravitacional, né, campo gravitacional de uma massa, uma distribuição uniforme de massa ao longo do Y, ele pode ser dado por menos F, né, por F, sobre um fator constante. E a gente poderia chamar isso de um campo bidimensional gravitacional, por exemplo. Naturalmente, a gente não tem um comprimento infinito de um fio de comprimento infinito, né? Mas se a gente tivesse, ou se a gente tivesse um fio longo o suficiente, né? Fio muito longo, e tomar ele, tirar ele do ponto a ponto, né? Ou se a gente tiver só um fio fino, pequeno mesmo, comprimento, mas a gente olhasse perto demais desse fio, a força, o campo de força, ele vai parecer com esse campo F, né? Quando ele estiver próximo o suficiente do fio. Mais um exemplo? A gente vai encontrar o campo de velocidade ou um campo de fluido com densidade 1, né? Em uma, um tanque, tá? Um tanque rotacionando, né? Tanque raso que ele está girando, tá? Com uma velocidade angular constante ômega no sentido anti-horário em volta da origem, tá? Nosso problema tanque, o tanque está girando. Tá, vou definir isso aqui, igual. Uh, e aqui, então, num dado ponto
escrever dois vetores, né? Aqui, um vetor aqui. É, esse vetor aqui tem comprimento x, aqui tem altura y, aqui tem comprimento menos y e aqui tem altura x. Tá? Então, primeiro o campo, né? Vocês vão encontrar a direção do campo de cada ponto x, y. A gente sabe que o vetor x, xi mais yj, ele é direcionado radialmente, tá? Esse é o vetor r, tá? Para fora, sempre. Então, dessa forma, um vetor perpendicular a ele, né? No sentido, na direção anti-horária, né? Tá vendo aqui, né? Vetor perpendicular. Ele vai ter coordenadas menos yi mais xj, se a gente quiser, né? Ao invés de olhar esse aqui é o vetor R, né? Ele é radial, perpendicular. E esse aqui é o perpendicular a ele, né? Que a gente orientou com coordenadas menos yi mais xj. Então, por quê? Porque o produto escalar entre esses dois vetores precisa ser zero. Né? Então, a troca de sinais está correta. O vetor precedente ele vai ter uma magnitude R. Se a velocidade angular é ômega, então a velocidade linear vai ser dada por norma desse vetor V, tá? Igual ômega R. Tá? Então, para conseguir o vetor velocidade, a gente precisa multiplicar ambos os campos escalares por ômega. Né? Então, o campo de velocidade é dada por menos ômega y mais ômega xj. Tá? Bom, eu vou deixar dois problemas, tá? Para o próximo deixar. Então, o problema é esboce os seguintes campos vetoriais. Tá? São campos que a gente vai encontrar frequentemente, tá? Frequentemente entre as áreas. Tá? Primeiro vai ser força, campo gravitacional constante. F, y igual a menos G e chapéu. Bom, J chapéu. Tá? Segundo, uma velocidade. V, y, que é x sobre x quadrado mais y tri mais y quadrado mais y quadrado j, que nada mais é do que o vetor xy
sobre r quadrado. Né? Então, esse é, e é um campo radial. Radial, encolhendo, como se fosse água jorrando de uma fonte. Tá? É, no ponto 0, 0. Aqui, campo tangencial unitário, que é F igual menos YX, R, tá? Gradiente F igual gradiente Fzinho, onde Fzinho Y é igual a XY sobre 3 e o gradiente da F. Isso aqui nem precisava nem fazer, né? Mas 3. É... E o segundo exercício? Calcule o campo gradiente de f de xy igual a xy quadrado. Ok? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.